Agora eu volto a falar sobre a CPI da Covid, porque decisões sobre a comissão podem orientar o Supremo Tribunal Federal na votação sobre como o presidente vai depor, por escrito ou presencialmente, na investigação sobre suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Assunto para Carolina Brígido, ao vivo de Brasília. Carol, conta mais dessa sua apuração. Boa noite para você. Oi, Diego, boa noite a todos. Aparentemente, não tem muita relação a CPI da Covid com o julgamento que está para acontecer no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o presidente Bolsonaro vai prestar depoimento fisicamente ou por escrito naquela investigação que foi aberta a partir da denúncia do ex-juiz Sérgio Moro de que Bolsonaro teria interferido indevidamente nas atividades da Polícia Federal. É o seguinte, durante a CPI, muitas decisões, muitos depoimentos, né, os depoentes que iam à CPI, eles sempre entravam com pedidos de habeas corpus, pedidos diversos no Supremo Tribunal Federal. E um desses pedidos que foi muito recorrente foi se uma pessoa, na condição de investigada, se ela pode ser obrigada ou não a prestar depoimento na CPI. Essa questão dividiu muitos ministros, porque as decisões são monocráticas, ou seja, são individuais. Então, por exemplo, no ano passado, o Celso de Mello, que era o relator desse processo do Bolsonaro, ele decidiu que os investigados têm o direito de escolher se vão comparecer ou não no depoimento. E uma vez que eles decidam comparecer, tem que ser pessoalmente, não pode ser por escrito. Aí, ao longo da CPI, os ministros Cássio Nunes Marques e a ministra Rosa Weber, eles entenderam que os investigados têm sim esse direito de escolher, ou seja, eles concordaram com a posição do Celso de Mello naquele inquérito sobre o presidente Jair Bolsonaro. Mas, por outro lado, diante desses inúmeros pedidos da CPI que chegaram no Supremo Tribunal Federal, tem dois ministros, o Ricardo Lewandowski e o Luiz Roberto Barroso, que defendem que o investigado ele não pode, ele tem que ser obrigado a comparecer. Então, eles obrigaram investigados a comparecerem na CPI. Isso pode ser um indício de que, no julgamento que for falar sobre a investigação do Bolsonaro, esses dois ministros, Lewandowski e Barroso, eles podem decidir que o Bolsonaro é, sim, obrigado a comparecer ao depoimento. Então, o que acontece? Durante a CPI foi criada uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É uma decisão que foi tomada muitas vezes da mesma forma. Só que essas decisões não são todas iguais, elas são díspares. Então, na votação, isso pode guiar a votação sobre o depoimento de Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com a CPI, vamos deixar isso bem claro. Esse julgamento, ele estava marcado para acontecer ontem, não deu tempo, porque o Supremo Tribunal Federal estava julgando ações penais, e aí foi transferido para hoje. Só que hoje também não deu tempo, porque tinha outros julgamentos na frente da fila do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente do Supremo, Luiz Fux, decidiu que vai ser o primeiro item da pauta da próxima quarta-feira, essa decisão sobre se o Bolsonaro é ou não obrigado a prestar depoimento, e uma vez que ele preste depoimento, se ele pode fazer isso por escrito ou se tem que ser pessoalmente. Tá, então, anotado na agenda, dia 6 de outubro, quarta-feira, saberemos o destino do presidente em relação a esse depoimento, presencial ou por escrito. A Carol Brígido, é claro, vai acompanhar e vai trazer essas atualizações para você que nos acompanha aqui no UOL News ou no nosso site, no UOL também. Carol, obrigado por trazer essas informações hoje aqui para o nosso público.